Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E o assunto é sobre os Cavaleiros Templários, parte 2, certo? Então, vamos lá. Esse assunto aqui é um assunto que ele é mais complexo do que parece. A gente vai entrar numa determinada profundidade, não é muito profundo, mas tem algumas coisas interessantes para a gente discutir aqui. Então vamos lá, sobre a influência dos camaradas aqui. Então, antes de começar, lembrando, estou fazendo a pré-divulgação desse curso aqui, O Segredo das Ervas e das Especiarias. Vai estar disponível em breve, não está ainda, não tem link abaixo. Mas tem o link da área de membros com todos esses cursos aqui, custando $7 por mês. Você acessa todos esses cursos e mais estes outros aqui. E quando tiver disponível o curso novo deste mês de especiarias, vai estar lá na área de membros, para quem é membro lá da parte de cursos. Pois bem, dito isso, então link abaixo para quem se interessar. Então vamos lá. Só um lembrete a mais aqui. Nesta semana inteira eu estou colocando vídeos diários no canal Casamento de Verdade. Vai ter um monte de vídeo até sexta-feira. Eu não sei se eu consigo pôr muito mais além disso. Talvez eu pare na sexta, depois eu vou pensar como é que eu vou fazer a partir do outro domingo. Mas até sexta tem vídeo diário lá no canal Casamento de Verdade. O canal Casamento de Verdade, ele é muito interessante, no sentido que eu recebo muitos relatos, mas às vezes esses relatos são tão pesados que a gente fica meio de mau humor, sabe? Mas este canal aqui, Ciência de Verdade, para mim é mais relaxante, eu fico mais tranquilo aqui. O canal Casamento de Verdade é um pouquinho mais pesado. Mas para quem se interessar, tem vários vídeos legais já lá no canal Casamento de Verdade. E essa semana inteira vai ter vídeo lá. Pois bem, dito isso, vamos lá. Em 1128, no Conselho de Troyes, os Templários receberam status de ordem soberana e foram adotados como santos guerreiros da Igreja Católica, de onde receberam enormes presentes dos grandes senhores da Europa, certo? Os Templários receberam o direito de reter todos os saques roubados dos muçulmanos, quando estavam invadindo as coisas, sobre este édito, e confiscaram vastas extensões de terra na Síria e na Palestina até o ano de 1239. Pois bem, depois, quando eles chegam lá na Palestina, esse lugar todos, que aí vai começar também, eles vão começar a ter mais interações com os muçulmanos em si. Mas até então, eles tinham uma missão específica, certo? Pois bem, olha só, ou seja, só um ponto aqui, né? Eles ganhavam os direitos dos saques roubados. É um ponto interessante isso, a gente vê uma coisa assim, dentro de algo que a gente pensa que é cristão, um dos 10 mandamentos é não roubarás. Que interessante isso. Então os caras pegam um livro onde está bem claro, não roubarás, e bom, eles fazem o que eles querem fazer. Mas vamos lá. A ascensão dos Templários ao poder e a proeminência foi rápida. Em 1139, depois de Cristo, o Papa Inocêncio II concedeu aos Templários independência internacional e qualquer obrigação para com qualquer autoridade que não ele mesmo. Esta bula papal era conhecida principalmente como Omni Datum Optimum e concedeu à Ordem dos Templários o direito sem precedente de administrar a lei como juiz supremo em todas as terras sob seu controle. Os Templários eram uma lei própria nas nações em que eles residiam, ou seja, eles faziam a lei e eles julgavam. Ok. O Omni Datum Optimum aumentou ainda mais o poder dos Templários ao conceder à Ordem dos Templários a capacidade de nomear seus próprios sacerdotes e estabelecer suas próprias igrejas. Essa bula papal foi reconfirmada em 1162 pelo Papa Alexandre III. Em 1188, o Papa Gregório VIII declarou que os Templários não precisavam se curvar a nenhum bispo além do Papa. Nada, só o Papa. Os Templários estavam então completamente livres de supervisão e autoridade e inspeção do bispo, ou seja, estavam por conta deles. Aí uma imagem, tem uma coisa interessante nessa imagem aqui, ok? Olha só, tá vendo essa cruz dos Templários aqui? Tá vendo essa cruz? A gente já vai chegar num ponto interessante aí. Essa cruz vermelha aqui. Vamos lá.
Por causa do apoio de São Bernardo e das bênçãos papais que trouxeram a generosidade da realeza europeia, a riqueza dos templários transbordou, o que transformou os templários em uma das maiores forças militares, políticas, econômicas e religiosas que o mundo já teve conhecido. E aconteceu em menos de 50 anos. Omni Datum Optimum concedeu à Ordem dos Templários privilégios extravagantes que modificaram e expandiram o Edito do Concílio de Troyes de maneira incontrolável. A partir daí, a Ordem passou a ser uma entidade oficial iniciática, segundo Marcalli. Os templários então converteram seus presentes generosos, vendendo-os e trocando-os para adquirir terras e edifícios de sua própria escolha, que estavam estrategicamente localizados perto de todas as principais artérias de comércio, tornando-os canais necessários entre regiões distantes da Europa. Essas novas terras estavam todas localizadas em pontos estratégicos, governando a subsistência econômica, social e política de toda a Europa. Dentro de uma década de seu retorno de Jerusalém, os templários se tornaram o corpo mais influente que o mundo já conheceu. Eles estabeleceram a primeira rede bancária internacional. Você tá de brincadeira. Os caras sempre vêm assim. Não. Tem um grupo hoje que controla todos os bancos do mundo. Sei. E olha só, tem um outro grupo que também controlava todos os bancos do mundo, né? Olha só, uma rede bancária internacional. A primeira rede bancária internacional vem dos templários. Interessante. E se tornaram os financiadores da maioria dos tronos da Europa. Uau, que coisa! Muito similar ao que o pessoal diz de outro povo que tem por aí que faz a mesma coisa. Mas olha só, eles estabeleceram a primeira rede bancária internacional e se tornaram os financiadores da maioria dos tronos da Europa. Aguarda aí que vocês vão ver uma coisa. No auge do poder dos templários, no final do século XIII, os templários possuíam mais de 1/3 de Paris, de acordo com Paul Naldon. Ou seja, os caras compraram tudo que eles podiam. O Banco Templário Central estava situado no Templo dos Templários em Paris, que se tornou o centro das finanças francesas. Em meados do século XII, os templários haviam reunido consideráveis propriedades na Península Ibérica. Eles estabeleceram castelos fora de Barcelona, em um lugar conhecido como Montserrat, onde a lenda diz que os templários originalmente esconderam o Santo Graal e a Arca da Aliança. Curiosamente, Montserrat foi o local onde os gnósticos essênios, Rex Deus, se estabeleceram nos primeiros séculos antes de Cristo, junto com a fixação em outra área enigmática do sul da França conhecida como Catalunha. A Catalunha foi o distrito para o qual os templários migraram depois de serem banidos de Portugal, uma região conhecida como Razes, em torno de Rennes-le-Château. Não por coincidência, essa região estava no domínio que não estava sujeito à soberania francesa direta. Esta também foi a região misteriosa estabelecida por Maria Madalena e sua progenie do Graal, segundo diz as pessoas aí. Os gnósticos cátaros também eram fortemente alinhados aos cavaleiros templários, gnósticos de novo. Os cátaros residiam no sul da França, em torno da Catalunha, a mesma região que os essênios pré-cristãos e os cavaleiros templários estabeleceram mais tarde. Todos eram gnósticos unidos por uma causa comum. Ok, os essênios aparecem aqui antes de Cristo. Interessante. Já antes de Cristo, desde antes. Bom, alguns se referem ao catarismo como o budismo ocidental. Uma religião poderosa que teria se espalhado por toda a Europa se não fosse a cruzada albigenese em 1209. Patrocinada pela Igreja Romana. E o que não deve ser nenhuma surpresa é que a Catalunha foi a região onde os míticos reis pescadores merovíndios reinaram. Ok, ele vai falar sobre esse assunto, reis pescadores merovíndios. Okay. Os templários escolheram como emblema oficial a cruz vermelha, presta atenção nesse nome, cruz vermelha da fraternidade gnóstica a essênia da Cruz Vermelha, a Ordem do Ormus e os Sábios da Luz, enquanto que a Ordem Irmã, presta atenção agora, a Ordem Irmã, a Ordem Gnóstica de São João,
que se chamava, presta atenção, os Hospitalários. Aceitou a cruz branca como seu emblema. A gente acaba de ver aqui a Ordem de São João. Também depois teve uma relação com os Templários, quando o grupo foi extinto, basicamente. E essa Ordem de São João se chamava Hospitalários. Hospitalários. Ok. E a gente começa a ver uma coisa interessante aqui, né? Você já percebeu que os hospitais, eles usam a mesma cruz de símbolo? Interessante, parece que alguém mudou de segmento, né? Hospitalários, hospitalários, os Cavaleiros de São João, os hospitalários, da cruz vermelha e da cruz branca. Interessante, parece que alguém não andou contando muita história pra gente, né? Parece que o pessoal esqueceu de falar algumas coisinhas. Interessante. Vamos lá, continuando aqui. A cruz vermelha templária arrojou corajosamente como a bandeira oficial dos 2 primeiros navios de Cristóvão Colombo, sugerindo que os templários de alguma forma ajudaram a financiar as descobertas históricas de Colombo das Américas, promovendo a agenda deles ao mesmo tempo. Ou seja, Colombo chega com aquelas caravelas, com aquela cruz enorme dos templários ali. Ok, interessante também. Quando Jerusalém, alguém vai falar, tem outra origem, etc, tal. Eu sei, tem várias histórias de várias origens, e assim, nenhuma a gente sabe se é verdade, porque as pessoas só contam mentira para nós. Então assim, não dá para saber. Mas eu acho interessante comentar. Quando Jerusalém caiu nas mãos do Islã em 1188, o Priorato de Sião se separou oficialmente dos Cavaleiros Templários em um evento famoso e lendário registrado como Corte do Olmo em Gisors, na Normandia. O Priorato considerou os Templários responsáveis pela perda de Jerusalém e ainda acusou os Templários de cair em desgraça por ganância, que o Priorato acusou ser uma traição completa de sua missão estabelecida por Hugues de Payens na criação dos Cavaleiros Templários. Deste ponto em diante, então, tal do Priorato de Sião e os Cavaleiros Templários se separaram em organizações divergentes. Essa aqui é a história que o pessoal está contando e ele está reproduzindo aqui, certo? A gente sabe que, tipo assim, esse Priorato de Sião aqui pode ter uma relação aí com alguém tipo NASA, né? A gente já falou sobre isso no vídeo passado. Alô? Aí da NASA? Tô precisando de uma ajuda aqui, tô precisando validar uns documentos. Pois bem, continuando aqui. Vamos lá. Pois bem... o Priorato, então, correu para o subterrâneo em completo sigilo. Ou seja, ficaram já mais escondidinhos. Nos primeiros dias após a supressão dos Cavaleiros Templários, qualquer conexão com os Templários teria sido recebida com severas represálias de todas as forças leais à Igreja Católica Romana em todas as nações europeias, exceto uma. Alguns Templários sobreviventes buscaram refúgio em organizações irmãs, como os Cavaleiros de São João, os Cavaleiros Teutônicos e outros. Mas os poderosos, junto com as riquezas dos Templários, todos se refugiaram na Escócia, sob a proteção da família Sinclair e da família do Robert Bruce. Então, os Templários, em tese, foram lá para a Escócia e foi a única nação que não teve problema com eles. Isso aqui é um filme que já saiu, homenagem ao tal do Robert de Bruce, que ajudou os Templários, certo? E Bruce foi, esse Bruce aí que ajudou os Templários, esse cara aí do filme, ele foi excomungado naquela época por assassinar seu rival ao trono em uma igreja católica. O cara assassinou alguém dentro de uma igreja. Nossa, super bonzinho. Por causa da excomunhão de Bruce, seu reconhecimento oficial como rei da Escócia por Roma não veio até que o Papa João XXII levantou a excomunhão em 1323, muito depois do restabelecimento da Escócia da nova Ordem dos Templários, que foi feito em segredo sob proteção escocesa. O clã Bruce era originalmente francês, na verdade, sendo conhecido como de Bruce. Lomas e Knight registraram que os de Bruce eram um clã da Normandia, que também era Rex-Deus, desse grupo Rex-Deus. Lembre-se também de que o descendente de Robert, o James Bruce, afirmava ser um descendente dos essênios. Aparece de novo essa palavra dos essênios. Estranho isso, né? A gente sempre faz associação dos essênios com o manuscrito do Mar Morto,
mas os essênios já tiveram na França. Os essênios, eles estão aqui, ó, os cara aqui da realeza lá da Escócia vem dos essênios. Então, que foi o culto originário da Rex Deus. Quem que foi originário da Rex Deus, que ele não falou ainda direito? Os essênios. Através do casamento, o clã Bruce ganhou uma linhagem direta da dinastia de reis MacApin, que se originou com a tribo de Escota e os reis Dauriada e Tara da Irlanda. É por isso que Bruce tentou unir o antigo reino da Irlanda com a Escócia quando Bruce se revoltou contra a Inglaterra. De acordo com Steven Sora, as famílias Bruce e Sinclair tinham raízes nórdicas antes de se tornarem francesas, tendo chegado na Normandia com as incursões nórdicas. O clã Bruce, de acordo com Naudon, era de fato uma família flamenga da Normandia, cuja família era membro dos Templários ao longo das gerações. Então, Rollo foi o nórdico que conquistou a Normandia. Guilherme, o Conquistador, era seu tataraneto. A batalha bem-sucedida de Hastings por Guilherme, o Conquistador, colocou a linhagem Rex-Deus de Guilherme de volta ao trono inglês, que seus irmãos nórdicos haviam perdido cerca de 30 anos antes. Esses caras gostam de briga. A família de Bruce também tinha laços longos e fortes com o poderoso clã Sinclair. Ambas eram famílias normandas que ganharam grandes extensões de terras inglesas para apoiar Guilherme, o Conquistador, no ano de 1066. Em 1062, antes da famosa Batalha de Hastings, os cavaleiros normandos chegaram pela primeira vez na Escócia e na Irlanda. Esses cavaleiros incluíram William de Senley Sinclair, cujo descendente Henry Sinclair foi parceiro de batalha de Hugh de Payne, um dos fundadores dos Cavaleiros Templários. Os invasores nórdicos já haviam assinado um tratado em 911, o ano aqui, ó. Ok, depois de Cristo, com os franceses, que cedeu a Normandia aos nórdicos. Este acordo, o Tratado Sinclair-sur-Epte, é a origem do nome adotado pelos Sinclairs. Tanto Sinclairs quanto os Bruce mais tarde tiveram um desentendimento com Guilherme, o Conquistador, e migraram para o norte, para a Escócia, onde se aliaram a Malcolm III. Henry Sinclair se tornou o primeiro conde de Roslin e fundador da dinastia da família Sinclair, que acabou construindo a capela de Roslin. O clã Sinclair mais tarde se tornou o grande mestre dos maçons da Escócia. O rei Malcolm III da Escócia concedeu a William Sinclair as terras de Roslin e então fez do filho de William, Henry, o conde de Roslin. Já Henry Sinclair teve um papel ativo nas primeiras cruzadas como parte dos Cavaleiros Templários originários e fundadores. Pois bem, e aqui tem uma parte interessante que é aí da tumba do cara, que você consegue ver aqui o tal do William Sinclair e aqui Cavaleiro Templário. Ou seja, tipo assim, esses caras todos aí estão tudo conectados, são tudo irmãos esses caras. E assim, todos têm problemas. Vamos lá, William Sinclair exemplificou o poder de sua família por meio de seus atos e títulos. Ele era conhecido como Conde de Caithness, o último Conde de Sinclair de Orkney, o Barão de Roslin, chanceler e alto-almirante da Escócia e Lord Sinclair. William Sinclair de Roslin, na Escócia, era considerado, de acordo com os autores templários, como um membro de uma sociedade secreta, Rex-Deus, que preservava importantes e antigos conhecimentos e também conhecimentos sobre o Santo Graal, o Santo Sangue da dinastia Merovíngia e informações sobre o continente desconhecido do outro lado do Atlântico, que eles iam então depois descobrir que seriam as Américas, certo? E a gente finaliza aqui. A parte final aí foi meio chata, porque um monte de referência que talvez apareça em outras partes do livro, então estou colocando. Mas o ponto aqui é, os primeiros banqueiros internacionais, os templários. Que interessante isso. Primeiros banqueiros internacionais, depois tiveram relação com a Ordem de São João, que são os hospitalares, usaram o símbolo da Cruz Vermelha, certo? Que tem muitos hospitais, inclusive. Tipo assim, que coisa interessante. Esses são os bonzinhos. Sei. Todos os problemas, as pessoas pegam e tentam simplificar os problemas do mundo assim. Vamos escolher um grupo
né? E vão falar que a culpa é deles. Mas espera um pouquinho. Veja bem, tem eles, aqueles outros, etc, tal, e todos trabalham assim, ó, juntinhos. Ou seja, é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. E, de novo, esse cara aqui fez um estudo muito bacana, muito legal, e tá bastante completo. A gente agora, depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o Priorato de Sião. Lembrando aqui, pessoal, antes de fazer a divulgação aqui da área de membros, lembre-se, essa semana a gente tá com vídeo todos os dias lá no canal Casamento de Verdade. Eu não sei se eu vou conseguir fazer semana que vem também, não tenho certeza, tá? Tem muita coisa para fazer, tem que cortar lenha ainda, tem um monte de coisa para fazer, mas o que eu tô conseguindo fazer, eu vou fazendo. Então tem vídeo essa semana lá inteirinha. É o meu compromisso até sexta-feira, depois a gente tem o vídeo do domingo, no domingo eu explico se vai ter vídeo a semana inteira ou não. Mas até sexta-feira tem vídeo. Então não se esqueça de conhecer lá o canal Casamento de Verdade. Ponto. Agora, lembre-se, a questão da área de membros. Tem um monte de curso já na área de membros, custa $7 por mês. Quem é membro lá, tá pagando todo mês $7, consegue acessar todos esses cursos aqui, a hora que quiser, no mês que você tá lá, mais esses outros aqui, e todo mês tem um curso novo. A ideia é, pessoal, quem tá lá há mais tempo, é óbvio, já conseguiu assistir todos esses cursos aqui. Quem fica esperando assim, eu vou esperar mais um mês, porque daí vai ter um curso a mais. Pessoal, já tem curso até dizer chega lá, certo? Tem muito curso, muita informação, tem várias informações aqui de negócios, tem várias informações aqui de alimentos que são bem legais, e logo esse preço aqui vai mudar. Não sei se eu vou esperar até talvez outro mês, eu não sei. Mas logo assim, já tem bastante curso para continuar nesse preço aqui. Tá um ótimo preço. Quem tiver lá dentro, já assinante, esse preço aqui não vai mudar. Só vai mudar depois que eu fechar o grupo. Aí a gente altera um pouquinho o preço, muda um pouquinho para mais. Não sei se vai ser 9 ou $10, não sei. Mas a gente vai mudar um pouquinho e aí a gente vai fazer um grupo igual, com todos os cursos. Quem quiser entrar depois também vai poder entrar, só que vai ser um pouquinho mais caro por mês. Ainda tá nesse mesmo valor aqui, $7 por mês. Bom, dito isso, link abaixo. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.